Olá, me foi solicitado falar, expressar algum depoimento sobre a inesquecível figura de Sai Baba. Em 1998, salvo engano meu, a oração que eu dedicava, que eu expressava na época ao Deus do meu coração, ao conceito de Deus que então eu fazia e ainda faço, no sentido de ter algum tipo de compreensão, de realizar em mim mesmo algum tipo de conexão com o que eu imagino saber que existe, ou seja, o tipo de interação que eu tinha e tenho com o conceito de Deus que eu consigo produzir. Na época, essa interação basicamente consistia não era nem uma oração, num comentário, numa reflexão que eu fazia nas minhas noites antes de dormir. E eu dizia mais ou menos algo assim: Pai, Deus, se houver algo que eu ainda não estou fazendo e eu já pudesse estar realizando, fazendo, por favor me deixe saber. Por favor, me mostre. Ou coisa desse nível. Essa era a única expressão que saía da minha consciência endereçada a esse presumível ser, princípio, ou seja, a esse conceito que fazemos de Deus. E durante anos eu dizia tal coisa, eu expressava tal pedido, entre aspas, que não era um pedido, era mais um comentário, eu não estava pedindo para ninguém me mostrar nada. Eu dizia, se existir algo, era uma coisa meio informal, vamos assim dizer. E passa-se o tempo, e em 1998, então, eu me recordo bem, eu estava no avião, na cadeira do corredor, e os voos entre Natal e São Paulo, e eu estava indo para São Paulo fazer alguma palestra, os voos que na época eu usava e ainda utilizo, normalmente eram os da tarde, saíam de Natal 3, 4, 5 horas da tarde, chegavam em São Paulo 6, 7, 8 da noite. E em um desses voos eu cochilei, e enquanto estava nesse estado de um sono profundo, mas meio que sabendo que estava dormindo, coisa parecida. Aí veio deslizando por sobre o corredor do avião uma figura vestida de branco, cabelo black power, baixo, com as mãos assim na frente, e deslizando, aproximou-se de mim, curvou-se, olhou para mim e eu, naquela condição de cochilo, olhando para ele. Ele sorriu e disse num português muito curioso, pitoresco, como se ele tivesse treinado para dizer aquilo. Vim atender ao seu pedido. Cuide melhor da tua parte divina. Então, mais ou menos, ele falou isso para mim. Vim atender o teu pedido. Cuida melhor da tua parte divina. Ele disse isso, sorriu mais uma vez e foi se afastando sem se voltar, ou seja, mesmo olhando para mim, ele foi se afastando. E em algum momento dessa história eu acordei, olhei para o corredor e aquela visão foi se desfazendo e eu fiquei muito fortemente impressionado pela sensação que eu estava sentindo, uma sensação de uma vibração exuberante, uma vibração difícil de ser posta em palavras, algo profundamente amoroso, carinhoso, terno, não sei dizer. Não sei o que dizer para expressar com objetividade aquilo ali. E fiquei o resto da viagem, né, muito impressionado com aquilo. E, curiosamente, as frases não saíam da minha cabeça. Vim atender o teu pedido. Cuida melhor da tua parte divina. E, de repente, eu me toquei que aquilo ali era um, entre aspas, resultado ou retorno da tal oração informal, vamos assim dizer, que eu fazia
há muito tempo, e eu nunca havia comentado isso, era uma coisa íntima. E eu pedia, entre aspas, se é que era um pedido, mas aquela solicitação ou aquele comentário, eu endereçava para Deus, seja ele quem for. E lá vinha aquele ser dizer, vim atender ao seu pedido, o pedido que eu fazia a Deus. E me deu um toque. Na época eu estava desenvolvendo o mental, já havia começado a produzir a minha yoga do cotidiano, mas eu já vivenciava algumas questões, mas eu sempre fui muito indisciplinado. E aquele toque, aquela palavra de mestre, alguém lhe diz e aquilo lhe marca, ali me levou a tomar uma decisão, uma resolução inabalável, realmente tentar cuidar disso, investir, vamos assim dizer, meu tempo de vida nisso, mais do que eu já estava fazendo. Mas eu não tinha a menor noção de quem era aquele ser. À noite, quando cheguei em São Paulo, fui jantar na casa de um casal de amigos e, curiosamente, sobre o sofá onde eu me sentei, lá na ponta do sofá tinham 3 livros que alguém deixou lá. E quando eu olhei para os livros, eu peguei. E quando eu olhei para a capa do primeiro livro, lá estava o cidadão que tinha aparecido no avião. E era o Sai Baba. Aí eu me lembrei que outras pessoas já tinham falado comigo a respeito desse santo hindu, mas eu não tinha dado a mínima. Enfim, eu fiquei muito impressionado com os fatos. Todos eles aconteceram no mesmo dia, uma sincronicidade magnífica, e mais ainda porque do que eu havia solicitado, alguém generosamente estava me dando um toque no nível de maestria espiritual que realmente me surpreendeu profundamente. Foi quando eu, por mim mesmo, constatei que estava lidando com um tipo de ser humano que eu não conseguia aquilatar, nem medir, nem compreender. Expressei para mim mesmo, não a decisão, porque a vida não me permitia, mas o desejo de que, se um dia antes da morte do corpo que eu utilizo me fosse possível, eu iria à Índia. Nem que fosse olhar de longe para Sai Baba, só para render-lhe alguma homenagem, vamos assim dizer, vibratória, emocional, agradecer a presença dele entre nós, para nos mostrar que é possível um ser humano, alguém num corpo humano, realizar as proezas espirituais, mentais que ele estava realizando pelas notícias que chegavam sobre a sua vida. Devido a questões profissionais, eu me vi em Milão, na Itália, no ano 2001, e terminei indo à Índia a partir de lá. Foi algo meio improvisado. E na Índia, eu decidi visitar Sai Baba. Encontrei um amigo na história, por coincidência, que estava lá. Fomos para Puttaparthi, cidade onde Sai Baba residia. Mas esse meu amigo, ele ficou no hotel, eu fiquei no outro. Nós nos encontramos lá, então cada um ficou no hotel. E ele, às 4h da manhã, estava lá na fila para entrar e ser um dos primeiros a se sentar por onde Sai Baba iria passar. O portão se fechava, o portão do ashram se fechava às 6h30, coisa parecida da manhã. E eu, que estava escrevendo até 2, 3 da manhã, eu acordava às 6h, só me fazia meter a roupa, ia caminhando. Eu era basicamente o último a entrar no ashram, então eu sempre fiquei nas últimas filas, muito longe de ouvir. E isso aconteceu nas vezes, eu fui ao ashram de Sai Baba umas 3 ou 4 vezes, não mais que isso. Ainda que tenha ficado mais dias em Puttaparthi. E qual o detalhe? O detalhe é que, mesmo de longe, eu procurava endereçar as minhas vibrações de gratidão àquela figura, e eu estudei bastante sobre a Índia, etc. Mas ainda assim, o choque cultural
dos primeiros dias. Ainda estava superando, assimilando, coisa e tal. E acho que na primeira vez que eu fui, que literalmente eu era o último, a última pessoa sentada na última fila no chão lá, não via nada, muito longe. E aquilo lá era muito quente, né? E eu tinha dormido muito pouco, coisa parecida. Eu acho que eu cochilei, não sei bem. E em algum momento acordo e, com a mesma sensação do avião, lá vinha por sobre a cabeça das pessoas, uma visão espiritual, me foi dado perceber, um pequeno cortejo de seres, 5, 6, 7, 8, alguma coisa assim. E um deles se apresentou a mim e disse: o nosso mestre, não foi mestre que ele usou uma expressão lá que eu não me recordo agora. O nosso Swami lhe sauda. Acho que elegantemente eles estavam dizendo assim, como você se esforçou para estar lá nos primeiros lugares, está aqui, ele lhe sauda e nós gostaríamos de lhe pedir para você se preparar para escrever diversos livros. Eu já estava lidando com essa história de escrever livros desde o ano 91. Já tinha publicado livros com pseudônimo que eu não queria aparecer. E nesse ano 2001 eu já era alguém, desde 98, quando o meu plano de passar despercebido terminou falhando. Aí eu tinha ido à Índia só para homenagear Sai Baba e, obviamente, conhecer. E lá vinha aquela história de eu ter que escrever mais livros. Nessa época eu já estava escrevendo para mais de 100 livros, 200, não me lembro. Eu me lembro que eu voltei para o hotel e, para minha surpresa, um outro grupo de seres, de espíritos, nesse hotel, disse: você podia começar agora. Eu disse: mas eu vim aqui ver Sai Baba, coisa toda. E ali mesmo, eu me lembro, eu comecei a escrever 3 livros nessa tarde. A Chave do Avatar, O Orvalho do Tempo e Os Mestres da Índia. No outro dia, eles me pediram para eu começar a escrever o que eles chamavam de o Almanaque da Alma, o Atman. E me deram lá uma relação de 14 títulos. E eu lá no hotel, por isso que eu fui pouco ao ashram, fiquei escrevendo essas coisas, preocupado em organizar as ideias, coisa e tal. E lá para as tantas, um desses seres disse: você vai ter que escrever sobre Sai Baba. Eu disse: mas que diabo sou eu para escrever sobre Sai Baba? Sai Baba está aí, porque que ele mesmo não escreve? E eles disseram: não, já existe um grupo aqui que está produzindo já vem produzindo há algum tempo os seus discursos e reproduz esse livro, mas não é nesse sentido que você vai ter que escrever sobre Sai Baba, é noutro, que por enquanto você não tem, por enquanto nós não temos como conversar isso com você ou coisa parecida. Enfim, a minha ida à Índia em 2001 se revestiu desse aspecto curioso. E alguém me deu um saco de vibhuti. Vibhuti é aquela cinza que Sai Baba produzia. Alguém me deu alguma outra coisa de Sai Baba e voltei da Índia com essa experiência. E um belo dia, no meu trabalho profissional, conversando com uma colega, esta colega me disse que a sua empregada doméstica, que era alguém que ela gostava muito, estava, acho que prestes a amputar uma perna, devido a uma ferida que não sarava, ou coisa parecida. Enquanto estava escutando isso dessa colega, aí alguém me deu a ideia, alguém me lembrou o vibhuti, que estava no saquinho que eu trouxe lá da Índia. Eu acho que isso já fazia mais de um ano, coisa que vale. Aí eu digo: olha, eu vou trazer uma coisa de um santo hindu, mas você não diga nada. Se você quiser, você leva, passa um pouquinho desse pó. Mal não faz, mas dizem que esse pó... Eu já tinha escutado várias histórias do pó de Sai Baba. E diante lá do inevitável acontecimento que estava prestes a ocorrer,
e a pessoa iria ser operada dias depois. Aquilo me ocorreu assim na hora, eu falei, depois eu até fiquei meio arrependido por eu ter falado, mas eu vi que algum amigo espiritual havia me dominado para falar aquilo, e espero que seja para o bem. E no outro dia eu trouxe, entreguei a essa colega e esqueci. Na outra semana, essa colega disse, olha, ocorreu um pequeno milagre, porque fulana não vai mais ser amputada, eu apliquei aquilo lá e estranhamente cicatrizou. Ou seja, eu não gosto muito de falar dessas coisas, porque eu estou transmitindo acontecimentos narrados por terceiros, mas foi isso que, em tese, aconteceu, e outras coisas que eu não vou aqui falar, que foram me chamando a atenção para essa figura chamada Sai Baba. E então a minha vida começou a ser pontuada por recados de Sai Baba, diretamente falando comigo, e também através de outras pessoas. Nós estamos no ano 2023, eu acabei de receber um recado dele por um senhor que mora na Califórnia. Por quê? Porque ele queria tratar um assunto comigo e eu venho evitando isso há anos. E, gentilmente, esse ser chamado Sai Baba, agora falecido, né? Morreu em 2011. Então, vejam bem, 22 anos depois da minha ida à Índia, no tempo em que Sai Baba lá estava, eu continuo sendo amorosamente procurado por esse ser para escrever os tais livros que eu ainda não concluí, os que comecei na Índia, e há uns outros que ele gostaria que eu escrevesse, e ele me disse, há uns 4 ou 5 anos atrás, que naquela época ele solicitou, ele ordenou a equipe dele que me transmitisse aquilo, porque ele sabia que ele não iria conseguir por ele mesmo produzir esses livros devido à delicadeza do tema. E como o tema o envolvia, ele precisava transferir para um terceiro a responsabilidade de tal fazê-lo. E eu nunca fiz. Mas em palestras que eu fui produzindo ao longo dos últimos 20 anos, de vez em quando eu falo alguma coisa da, entre aspas, estranheza que eu passei a colecionar dessa interação com o contexto de Sai Baba, que alguém do meu tamanho foi obrigado a interagir com ele. E nessas palestras eu tenho transmitido um pouco dessa estranheza e ao mesmo tempo da magnificência que sei existir em Sai Baba. Eu não sou digno nem de fazer como os hindus fazem, que quando Sai Baba passava, eles faziam questão de tocar no pé de Sai Baba, porque é assim que, na tradição milenar dos avatares, os humanos simples mortais agradecem a presença de um ser com aquela estatura que se faz humano. Eu não sou digno nem de tocar os pés nesse sentido, mas ainda assim sou obrigado a exercer um senso crítico que eu não gostaria, mas é nesse ponto, e é exatamente por isso, e é exatamente para isso que Sai Baba me solicitou, que eu produzisse algumas reflexões, ainda que nem ele mesmo concordar ou gostar do que eu viesse a fazer. Vejam como a coisa é um pouco tortuosa. Eu escrevi 2 livros em que cito Sai Baba, mas não eram esses livros que ele me pediu para escrever, e ainda não concluí os tais 14, mas os 3 que comecei lá na Índia. Nem sei se nessa vida concluí. Mas nos livros que produzi, Shiva e a Origem Esquecida do Yoga, e o Dharma e as Castas Hindus, esses 2 livros, neles eu cito pequenos trechos que refletem algo dessa crítica que eu faço a Sai Baba na sua posição geopolítica naquilo que se refere às castas da Índia. Como também, obviamente, em sendo um ocidental, continuo tendo muita dificuldade de lidar
com a questão da adoração exagerada, do aspecto devocional superlativo que marca a maneira como Sai Baba é compreendido pelos hindus. E é exatamente residindo no fato de que Sai Baba, ele mesmo avisou que somente deixaria esta vida depois de se tornar plenamente conhecido pelo mundo inteiro e de anunciar a nova era da humanidade. Isso está registrado em vários discursos que ele fez, mas alguém situado em outro nível da existência resolveu, entre aspas, humilhar Sai Baba, fazendo com que o seu corpo fenecesse, se tornasse frágil e morresse, uns 10 anos antes da data que o próprio Sai Baba disse que desencarnaria, porque um avatar puro, como é o caso de Sai Baba, ele pode marcar a data em que ele deixa esse mundo. Do jeito que esse mesmo ser humilhou Jesus lá atrás, por uma razão X, esse ser agora humilhou Sai Baba por uma razão Y. E esse ser ao qual estou me referindo é Javé ou Brahma, é o mesmo ser com esses epítetos diferentes. E quando Sai Baba deixou este mundo, em 2011, eu tive um choque, no sentido de que aquilo não estava previsto, pelo menos a equipe que intermediava alguns contatos de Sai Baba comigo. Aquela equipe não sabia, mas hoje, decorridos esse tempo todo, eu desconfio que o próprio Sai Baba meio que executou o drama de deixar esta vida sob a perspectiva de não morrer muito bem, já que ele havia anunciado uma coisa, estava acontecendo outra. E isso é o drama que nós, humanos de boa fé, quando estamos envolvidos por essas forças, elas se utilizam da gente para cumprir uma agenda muito estranha, que nada tem a ver com respeito às conveniências do ser humano, e sim aos termos das questões e necessidades que movem a vida desses seres. E, portanto, em 2011 eu tive um choque de perceber que algo fora do controle estava acontecendo, mas depois eu percebi que não, o que eu estava chamando de fora do controle era do controle das perspectivas humanas de Sai Baba, mas o seu lado avatar sabia que Brahma ia se vingar de Shiva e de Krishna, e nisso reside o problema. Que problema? Sai Baba é um avatar de Krishna, que por sua vez, ainda que os Vaishnavas, os seguidores de Vishnu, dizem que Krishna era o avatar de Vishnu, mas na verdade Krishna era o avatar Keshava, ou seja, era o avatar dos 3 seres da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, e basicamente Krishna era o avatar de Vishnu e Shiva, mas com o temperamento reciclador de Shiva. Mas os Vaishnavas e os Shivaístas e os Brahmanes sempre disputaram quem eram os avatares de Brahma, Vishnu e Shiva, ainda que Brahma nunca teve nenhum avatar. E nessa disputa eles desfiguraram a verdade, e mesmo Krishna sendo o avatar de Vishnu e Shiva, a turma que segue Vishnu diz que é de Vishnu, mas isso não corresponde aparentemente aquilo que eu penso ser uma verdade que não dá ainda para carimbar como tal. Mas, enfim, de 2011 para cá eu comecei a conviver com essa realidade em torno da figura de Sai Baba, que o liga a Krishna e que liga Krishna a Shiva e indiretamente a Vishnu. E a confusão que acontece desde os últimos 40 mil anos terminou me sendo exposta. E é isso que eu precisaria pôr em livro e nunca fiz. Eu meio que estou decidindo fazer isso. Caso a vida não me permita, eu vou tentar pelo menos deixar isso espalhado em algumas palestras
E parte disso eu já fiz, e por isso estou dando esse depoimento para esclarecer o pano de fundo desse contexto. E uma vez eu perguntei, acho que foi a única pergunta que eu fiz a Sai Baba, eu disse, mas por que é que um brasileiro, e não vocês vinculados ao hinduísmo, tem que produzir toda essa curva crítica que não fica muito bem aos olhos dos hindus, isso ser feito por um brasileiro? E a resposta que dele eu escutei é exatamente algo que se relaciona à incapacidade do DNA hindu e dele mesmo como Sai Baba hindu, que ele foi, de compreender alguns aspectos. E por isso era necessário que uma consciência situada além das fronteiras do que o DNA, o genoma do hinduísmo produz, possa então verificar o que para o olhar do hindu, a lente com que eles olham não permite perceber esses problemas. Então deixo aqui esse depoimento, dizendo que, se a vida permitir, eu deverei produzir sim mais palestras e mesmo livros e talvez documentários, não sei exatamente de que nível, mas essa é a intenção. E se a vida permitir, assim será feito. Caso não, fica o registro de que esse ser fantástico chamado Sai Baba, incompreensível para todos nós, porque realmente ele é um avatar diferente da gente. Tem poderes que nós não temos, mas também tem problemas que nós não temos. E se a vida permitir, ainda que ele seja superlativamente grande, ainda que de minha parte eu seja um verme nessa história, mas se for permitido, porque me parece não há outra opção. Detalhe, esqueci de dizer que esses anos todos eu também fiquei esperando que alguém aparecesse com esses esclarecimentos, mas como ninguém aparece, então talvez tenha que ser a minha condição humana a tentar produzir isso aí. É o que penso que farei, se a vida permitir. Mas por enquanto, como eu disse, ficam essas sementes de reflexão e essas fofocas como espécie de legado amoroso de um ser muito pequeno que sou eu, procurando homenagear alguém cujo tamanho eu não consigo nem aquilatar. Obrigado pela sua atenção.